Isso agora, porque nós vamos receber do Senhor pela vida do David. Glória a Deus, que bênção, que alegria. Deus abençoe, meu irmão querido. Aleluia! Tudo bem com vocês? Dá um aplauso para Jesus aí. Mais forte aí. Glória a Deus. Eu já vi o Fábio chegando aqui com a toalha. Já entendeu que o papel toalha aí não dava. Então vamos direto para a toalha, né? Obrigado, gente. Obrigado. O Ministério de Louvor, o Ruar, quando ministra o louvor, é um sopro de Deus aí na nossa vida. Que alegria estar aqui com vocês. É muito bom mesmo voltar para casa. Primeira vez ministrando casado, né? Aqui. Meu Deus, chegou a nossa hora. A bênção chegou, graças a Deus. A minha esposa está lá, olha aí, que linda aí. Ontem a gente foi ministrando junto aí. Pensa em uma mulher que prega o evangelho. Meu Deus do céu. Depois, assim, falei, vou ficar quieto, não vou falar. Mas que bênção. Que bênção estar aqui com vocês. É muito bom viajar. É muito bom ver o que Deus está fazendo no Brasil, nas igrejas brasileiras. A gente tem visto nesses últimos meses coisas incríveis. Deus literalmente agindo de uma forma sobrenatural. Pessoas sendo curadas, cortes sumindo, nódulos, câncer desaparecendo. Mas uma das coisas que pegou a minha atenção é que tem um lugar mais alto, mais profundo da mão de Deus em ação. E este lugar é quando Deus te puxa para dentro do seu coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que move a mão de Deus é o coração dele. Então eu não quero apenas a mão de Deus em ação, eu quero viver no coração de Deus. Eu quero habitar no coração de Deus, é conhecê-lo. Esse é o meu desejo para a igreja hoje. O que Deus me deu é uma palavra de direcionamento. Eu acredito que não é apenas uma palavra para essa igreja aqui, mas é uma palavra para a igreja brasileira. Mas antes de entrar na palavra, eu gostaria de orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, por favor. Querido e doce Espírito Santo, nós queremos te agradecer. Sabemos que você já está tocando alguns corações hoje. Eu posso perceber e sentir pessoas sendo tocadas de uma forma doce e sensível pelo Espírito Santo. Eu quero te agradecer. Porque, Espírito Santo, o que nós precisamos não é de boas e lindas mensagens, mas é ser amigos de Deus. E nós hoje queremos te dizer que queremos sair daqui, não apenas comentando sobre a mensagem que será pregada, mas queremos sair daqui falando, eu aprendi um pouco mais a ser amigo de Deus. Nós queremos te agradecer pela obra que você começou em nós, pois hoje nós podemos declarar: digno é o Cordeiro. O Cordeiro é digno. O Cordeiro que abriu os selos. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. No nome de Jesus. Amém.
Estou muito feliz de estar aqui. Meu irmão, pode levantar um minutinho? Você. É um tempo de reconstrução na família de vocês. Mas chegou a hora de você dar uma ordem à sua alma. É de conversar com ela. É falar: minha alma, por que você está afligida? Eu vejo uma sabedoria sendo liberada sobre você. É Deus te erguendo como ergueu José no período de carestia. É Deus fala: e eu não te dei uma sabedoria segundo o mundo, mas é uma sabedoria que vem do meu coração. Eu vejo você se movendo no trabalho, na área, na esfera onde você atua, com uma sabedoria liberada do trono de Deus. Não existe carestia que pode apagar essa sabedoria. É trazer confusão àqueles que andam na sabedoria do céu. Existe uma grande diferença entre ser sábio segundo o mundo e ser sábio de Deus. Mas Deus está te dando uma sabedoria para lidar com o seu casamento, também com a sua esposa. É por isso que chegou a hora de você dar uma ordem à sua alma. Eu posso ouvir Deus falando: não seja mais vítima da sua alma, mas dá uma ordem. Eu pude ver que de alguma forma você entrou neste lugar com algum peso. É você sentado aí como se fosse um nó na sua garganta, que não conseguia nem fazer você louvar em liberdade. Pois Deus está restituindo a liberdade de você se derramar aos pés de Jesus. Pois não existe carestia por aqueles que são sábios segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe. Deus é muito bom. Eu amo. Enquanto estava sentado, eu estava lembrando dessa frase desse famoso filósofo, Pascal. Enquanto estava lá orando, imagina, né? Você ora, você pensa assim: você ora, vê Jesus. Não, lembra de Pascal. Enquanto ela estava orando, eu lembrei dessa frase. Olha o que ele falou, olha que interessante, que é bom a gente ouvir isso. Olha isso, olha o que ele fala. Fala assim: se acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho infinito. Se acreditar em Deus e estiver errado, terei uma perda finita. Continua. Não acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho finito. Se não acreditar em Deus e estiver errado, terei uma perda infinita. O que eu percebi ao longo desse tempo, desses anos, é que o que o mundo secular conseguiu fazer é secularizar os nossos pensamentos. Sabe, o problema, meu irmão, não é o mundo secular. O problema, de fato, é uma igreja que ama o presente século. Esse é o verdadeiro problema. O problema não é um mundo perdido nesse século. O problema é uma igreja que ama o presente século. Esse é o verdadeiro problema. O mundo, de alguma forma, conseguiu fazer isso. O mundo conseguiu secularizar a mente da igreja. O mundo conseguiu secularizar as orações da igreja.
O mundo conseguiu secularizar a igreja. Quando falo de secularizar a igreja, eu não estou falando apenas de pintar as paredes de preto, de ter bateria, de ter luzes no púlpito. Não, eu estou falando que o mundo conseguiu de alguma forma secularizar a nossa forma de enxergar o reino de Deus, de enxergar também a nossa intimidade com Deus, de enxergar também a nossa vida espiritual. O mundo conseguiu fazer isso. Sabe, meu irmão, a gente está em um mundo onde os 55% de jovem entre os 18 e os 35 anos se declara ateus, sem vínculo religiosos. É o motivo para o qual eles se declaram ateus, não é porque nunca ouviram falar de Jesus, mas é porque entraram nas igrejas e saíram, vendo que a igreja não tinha nada para oferecer para eles. É como um grande homem de Deus, que todo mundo acho que deve conhecer, Tommy Tenney. Ele falava que assim, muitas vezes a igreja é como uma padaria aberta sem pão. Enquanto o mundo lá fora tem fome do que a gente tem aqui dentro. É uma coisa que eu percebi, que o mundo secular também conseguiu fazer, de alguma forma, fez a gente achar que a nossa vida na terra é eterna. Porque alguém que ama o presente século, inconscientemente, está falando para si mesmo: é muito bom estar aqui, eu quero estar aqui para sempre. E não tem uma perspectiva eterna da própria vida. Sabe, meu irmão, eu fico feliz. Ontem até mandei uma foto para minha sogra Maria Linda, que enquanto eu estava lá no carro, eu fico feliz enquanto eu estou lá dirigindo ou andando, e de repente eu lembro: Jesus está voltando. E começo a chorar. Eu ontem estava lá no carro, ouvindo aquela música do Rodolfo Abrantes, que fala assim: leva-nos em suas mãos, pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Ele continua cantando: pois tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Eu pensava nisso, cara. O dia que Deus virá, Ele levará a sua igreja para as portas da cidade. E aquele dia, meu irmão, não será um dia romântico, mas será um dia terrível, onde a terra vai rachar no meio e os céus se abrirão, e Deus voltará como um leão rugindo sobre a humanidade. Pois aqueles que foram de alguma forma comidos pelos animais, eles ressurgirão. As baleias vomitarão aqueles que comeram. Meu irmão, imagina esse dia, quando Deus, aquele que morreu como um cordeiro, virá como um leão. Ele trairá sobre a terra a sua justiça. Eu não vejo a hora de ver Ele voltando sobre as nuvens. Eu não vejo a hora de ver isso, sabe? É nesses dias, enquanto eu estava pensando nisso, meu Deus, o Deus que eu acredito, que se esvaziou dele mesmo. E ontem eu estava pensando nisso. O que significa se esvaziar? Se esvaziar significa o próprio Deus, com as melhores vestes reais, sentado na eternidade com Deus, tirando a sua coroa e colocando os pés do Pai. E o Pai olhando para ele. Ele, tirando os seus anéis e colocando os pés do Pai.
tirando as suas vestes e colocando aos pés do Pai. Eu fico imaginando os anjos conversando entre eles. O que está fazendo? É Jesus. Eu estou reconstruindo o que o homem deturpou. O quê? Deus está levantando uma geração que prega um evangelho nu, meu irmão. É que não cobre o evangelho com palavras de humana sabedoria. Será que a gente é tão incrédulo no evangelho que a gente prega, que nós precisamos cobrir um evangelho que Deus nos chama a pregar ele de uma forma nu, sem forma e vazia? Porque a intenção da igreja, a intenção original de Deus é ter uma igreja nu diante de Deus. A mesma igreja que foi instituída por Deus no jardim do Éden. Essa é a intenção de Deus, é quando Deus ele se esvazia, ele tira toda a capa, toda a veste que cobria ele e fala assim: eu quero restaurar o que no jardim foi perdido. Um evangelho nu na minha presença. Mas a mensagem que eu tenho para vocês hoje não é essa. É algo que Deus despertou em mim na última viagem que a gente fez na Amazônia. Mas é muito interessante a gente entender sobre isso, sobre o quanto o mundo secular tirou de nós essa urgência. Eu entendi um pouco em por que aqueles discípulos conseguiram chegar até o fim com a mesma chama do começo. Sabe por quê? Porque toda hora podia ser a última hora para eles. Quando 1 João fala: filhinhos, chegou a última hora. Se lá atrás eles falavam que Jesus está voltando, é que era a última hora, significa que nós estamos nos últimos segundos. Então, o evangelho que eles viviam não era um evangelho de conforto, mas era um evangelho sabendo que toda hora, quando eles pregavam o evangelho, quando eles oravam, quando eles saíam nas ruas para orar pelos enfermos, sabiam que toda hora podia ser a última hora. É a mesma coisa Jesus com os discípulos, quando a Bíblia fala que Ele amou eles até o fim. Meus irmãos, imagina a intensidade do amor de alguém que te ama, sabendo que toda hora podia ser a última hora para te amar. É alguém aqui que perdeu um pai, uma mãe ou algum familiar, sabe o que significa ter no último segundo, na última hora, aquela pessoa que você tanto ama nas suas mãos. E a minha pergunta para você hoje é: como você olharia para a pessoa que está do seu lado se você soubesse que é a última hora da vida dela? Como você abraçaria essa pessoa? Como você beijaria ela? Como você falaria para ela, sabendo que é a última hora da vida dela? Sabendo que é o último segundo da vida dela? Será que isso despertaria em nós uma urgência? E agora eu vou falar mais: como você viria na igreja sabendo que é a última hora? Como é você, a gente chegaria na igreja sabendo que é a última hora para poder fazer isso? Como é? Só que essa urgência também, ela é tirada de nós pelo próprio mundo secular, que de alguma forma conseguiu até mesmo afetar os nossos pensamentos aqui dentro. Ela também faz a gente achar que nós somos completamente autossuficientes. Sabe o que despertava essa urgência no coração de Jesus? Quando ele fala: nada posso fazer de mim mesmo. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Tudo que eu faço, não sou eu que eu faço, mas eu vejo o Pai fazer isso. Então, sabe, esse desespero, essa
consciência dele saber que nada podia fazer sem Deus. Ele vivia nessa urgência. Essa urgência levava ele para ter uma vida de comunhão, de intimidade, de oração. Uma urgência que não existe mais entre nós, meus irmãos. Não existe. Essa urgência não existe mais nos púlpitos. Nós não oramos mais com urgência. Não pregamos mais como se fosse a última hora. Nós não falamos de Jesus mais com essa urgência, porque de alguma forma a gente acha que podemos fazer isso sem depender de Deus. Então eu não preciso ter essa urgência. Não preciso ter a urgência de chegar aos pés de Jesus e falar: me ensina a ser um bom marido, me ensina a ser uma boa mulher, me ensina a ser ministro, me ensina a ser uma testemunha do Evangelho no trabalho onde você me colocou. E nós não existe mais essa urgência, porque de alguma forma nós somos tão afetados do mundo lá fora que achamos que nós podemos resolver as coisas. É isso, tira de nós essa urgência. Mas é bom entender isso para introduzir um pouco a mensagem que eu vou hoje ministrar. Enquanto eu estava lá na Amazônia, durante um tempo de oração com a galera, eu ouvi o Espírito Santo falar para mim: estou levantando nos últimos dias uma geração que cuida do meu coração. Falei: meu Deus, Jesus, eu não sei nem cuidar da minha vida, e você me manda cuidar do seu coração. Sabe, isso foi tão desafiador para mim, mas no mesmo tempo me senti tão privilegiado de fazer parte de uma geração que Deus está levantando aqui, e ninguém está fora desse, que cuida do coração de Deus. Nesse último tempo, eu tive o privilégio de compartilhar com a igreja brasileira a mensagem viva e poderosa do reino de Deus. E isso me deu também a oportunidade de ver a maravilhosa graça de Deus em ação. Diante dessa graça, sabe, não existe diferença cultural, não existe nada que pode parar essa graça, que pode parar a mensagem poderosa do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela quebrou as barreiras da resistência e da incredulidade, chegando até nós. E agora, através de nós, a mensagem do Evangelho, ela quer continuar a ter uma voz na nossa e nas próximas gerações. Porque se essa mensagem chegou até nós, é porque existiam homens lá atrás que deram voz a essa mensagem. Eu sei que Deus está levantando uma geração que de alguma forma se posiciona diante da mensagem do Evangelho, emprestando a voz para essa mensagem, para que ela alcance mais pessoas possíveis. Diante disso tudo, diante dessas evidências que o Evangelho também deixa, eu cheguei a uma conclusão. Essa conclusão é: existe uma grande fome de Deus nascendo e sendo gerada por Deus mesmo, não apenas dentro da igreja, não apenas dentro das quatro paredes, mas existe uma grande fome de Deus sendo gerada por Deus mesmo no mundo. O mundo lá fora está faminto, só que aqui dentro talvez nós não temos a noção disso, e vemos o mundo lá fora como o nosso eterno inimigo, ao invés de ver o mundo lá fora como um eterno necessitado. Eu quero contextualizar isso. A Bíblia em Amós, capítulo 8, no versículo 11, olha que coisa interessante fala. Olha isso. 8:11 fala assim: está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, olha, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas
fome de ouvir as palavras do Senhor. Existe uma fome sendo gerada por Deus, que existe no mundo. E essa fome é uma fome desesperada de ouvir as palavras do Senhor. Mas a minha pergunta, e a pergunta que não quero calar é: como a gente pode entender e satisfazer a fome que o mundo tem de Deus, se essa mesma fome a igreja não tem? Como nós podemos entender e satisfazer a fome que o mundo tem de ouvir as palavras de Deus, se essa mesma fome não existe muitas vezes entre nós? Como é que a gente pode entender? Sabe, a falta dessa fome da nossa parte produz automaticamente um raso conhecimento de quem Deus é. A falta dessa fome vai determinar o tipo de conhecimento também que o mundo terá de Deus. A falta dessa fome aqui dentro, no nosso meio, vai determinar que tipo de Deus o mundo vai conhecer. A falta dessa fome. Sabe, meu irmão, eu quero junto com você que a gente entenda que a realidade cruel do mundo não é simplesmente consequência da natureza de pecado. Porque é fácil falar, o mundo está morto nos seus pecados. A realidade cruel lá fora não é apenas consequência do pecado, mas também é a consequência de uma igreja que não tem fome por Deus. Não tem fome de ouvir essas palavras, de se aproximar a essas palavras. Por que estou falando isso? Porque estou falando que comecei a perceber que no mundo existe essa fome. E eu lembro lá na Amazônia, eu e a Laís, a gente pregou para um menino, mais ou menos de 15, 16 anos. E eu lembro que a gente pregou para ele e tal. Ele decidiu entregar a sua vida para Jesus. No mesmo dia, eu falei para ele sobre o batismo. E no mesmo dia, ele se batizou. Depois que ele saiu das águas, ele me olhou e falou assim: posso falar uma coisa que eu não falei para ninguém? Falei, sim. Ele falou para mim assim: uma vez que essa boa notícia chegou até mim, eu quero me livrar de algo que desde a minha infância, desde quando eu era pequeno, prendeu o meu coração. Eu fui abusado pelo meu próprio tio. E ninguém sabe disso. Ele começou a chorar. Na mesma hora Deus me falou: tira o seu tênis. É sempre a mesma história, né? Tira o seu tênis. O único tênis que eu tinha naquela missão. Faltavam ainda 20 dias para terminar aquela missão. Tira o seu tênis. E dá para ele. Eu dei esse tênis para ele. Chegou uma noite, a gente estava quase para ir embora. De repente, ele chegou, me agarrou, me abraçou, me olhou nos olhos, cheio de lágrimas, e falou para mim: quando você vai voltar de novo? Eu comecei a chorar. Eu falei para ele: você me promete uma coisa? Eu falei, sim. Quando você sentir saudade de mim, prega o evangelho. Ele começou a chorar. Falou para mim: tá bom. Então quando sentir saudade de você, eu vou pregar o evangelho para me sentir mais perto de você. Depois de alguns dias ele me mandou uma mensagem falando: pela primeira vez eu estou agora usando o seu tênis. Isso significa que ele não tinha nenhum tênis. Só usou aquele tênis, por quê? Porque estava talvez indo para um evento especial. O mundo tem essa fome.
Eu lembro ainda do dia, enquanto eu lembro disso, eu até me emociono. Antes de vir para o Brasil, eu estava em uma fase de treino, de preparo para a missão. Meus pais não podiam bancar o meu ministério missionário. Eu lembro ainda a primeira vez que Deus me falou a respeito do ministério missionário a tempo integral. Eu acordei meus pais durante a madrugada, eles falaram para mim. Eu falei, Deus me falou isso, tal. Meu pai me olhou e falou, Deus te abençoe. Era só isso. Eu lembro que comecei a trabalhar. Eu falei, Deus, agora eu entendo que a minha missão é o trabalho. Para eu, de alguma forma, ter dinheiro para sustentar a minha missão. Porque como você pode falar para alguém que Deus está te chamando, mas você pede para ele o dinheiro para a tua missão? Então você precisava ralar. Precisava trabalhar. Eu lembro que eu saía 4 da tarde, eu voltava 3:30 da madrugada para casa. Para quem não conhece, meus irmãos, eu não tinha nem dinheiro para comprar um tênis. Não tinha nada. Mas eu tinha uma fome. Eu tinha uma fome de Deus. Não importa se eu voltava 3 da madrugada para casa, eu me ajoelhava. Eu ficava deitado na presença do meu rei. Eu falava, Deus, você é a minha herança. A minha herança não é uma família bem-sucedida. A minha herança não é os mortos ressuscitar. Não é um pai que não morre. Não é um irmão que não morre. A minha herança não é o meu irmão sendo curado, um câncer desaparecendo. A minha herança é Deus na minha vida. A minha herança não é um ministério bem-sucedido. A minha herança não é uma igreja cheia. A minha herança não é a minha avó sendo influente no Brasil. A minha herança é Deus passear no meu quarto. Toda vez que eu me ajoelho, Ele vem, me toca, me incendeia, renova a minha fome. Essa é a minha herança. Essa é a herança do Brasil. Essa é a herança do ministério cristão. Alfa e ômega. A herança é Deus mesmo, meu irmão. A herança não são pessoas curadas. A herança não é ver milagres acontecendo. A herança é Ele mesmo. Eu lembro que voltava todos os dias 4 da madrugada. Eu ficava pilhado. A única coisa que eu consegui fazer era me ajoelhar. O meu corpo não está respondendo, Deus, não está. Mas eu sei que o meu coração está aqui derretido diante de Ti. Eu lembro que aquele dia, o dinheiro que eu tinha era só para a missão. Não tinha nada. Como podia sonhar um casamento com aquele dinheiro que eu ganhava? Aquele cara está me devendo ainda 6 meses de trabalho. Mas uma noite chegou. Eu estava lá, cozinhando-me o lanche lá. Eu trabalhava em uma lanchonete. Eu cozinhava hambúrguer. Eram 2:30 da madrugada. E um grupo de 20 meninos, 2:30 da madrugada, chegou lá na frente da lanchonete. Sentou. Fumando maconha. Doidos. E Deus falou para mim: para, desce, vai falar com eles. Falei, acho que eu estou drogado com esse cheiro de hambúrguer o dia inteiro. E eu lembro, começou, sabe, a tratativa entre eu e Deus. Nunca deu certo, sempre perdi.
Se é você mesmo, Deus, então amanhã, no mesmo horário, eles vão vir de novo. Chegou o dia seguinte, o que aconteceu? 2:30 da madrugada, a mesma galera estava lá, sentada e fumando a mesma maconha. Aí Deus falou: ei, eu lembro que desci, sentei ao lado deles. Ele falou assim: quer fumar? Não, obrigado. Falei: na verdade eu vim aqui e tal para conversar com vocês. Aí começou a falar de Jesus. Em menos de 10 minutos, os 20 estavam com a cabeça abaixada, e todos eles oraram junto comigo para receber Jesus no coração. Mas a coisa que mais me quebrou no meio, meu irmão, é quando o cara que estava lá, que estava fumando um baseado desse tamanho, falou para mim assim: e a gente te viu ontem lá, por que você não viu antes? O mundo está assim, meus irmãos, pedindo para você: por que você não viu antes? Por que você me fez esperar mais um dia? Uma das últimas experiências, só para você entender um pouco mais sobre isso, sobre o quanto a gente é carente dessa fome de Deus aqui dentro. A gente estava na Itália em uma janta de família para a gente se despedir e voltar para cá. Eu lembro que junto com a gente veio o meu parente, que para a vida inteira ele falava que era ateu, a vida inteira. Ele sentou ao meu lado, começamos a conversar e eu falei dele de Jesus. Ele começou a chorar, Ele falou para mim: David, eu sou escravo, quero ser livre, por favor, me ajuda. Eu deixarei tudo hoje para te seguir. Naquela mesa, ele entregou a sua vida para Jesus. Eu dei uma Bíblia para ele, aquelas Bíblias. O mundo está desesperado, mas a minha pergunta é essa: se a gente não tem essa fome aqui dentro, como a gente pode satisfazer, entender essa fome que o mundo tem? Oséias capítulo 4, olha o que a Bíblia fala. Não precisa colocar, eu vou pegar alguns versículos, mas olha o que Oséias capítulo 4, a partir dos primeiros versículos, olha o que ele fala a respeito dos sacerdotes que somos nós. Olha o que a Bíblia fala: não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. E continua: por isso, olha, ele está falando, o motivo para o qual não tem fidelidade nem bondade na terra, é porque a terra não tem relacionamento com Deus. A consequência dessa falta de relacionamento produz isso. Continua: por isso sua terra está de luto e todos desfalecem, até os animais selvagens, até as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. Parece que estão lendo um jornal aqui, né? Continua: meu povo, olha, meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Continua: por quê? Olha, por quê? Não está falando do mundo lá fora, meus irmãos. Aqui vai explicar, porque fala assim: por quê? Porque vós, por quê? Porque vocês sacerdotes não querem me conhecer, porque nós não queremos conhecê-lo. Olha o que ele fala, continua, quando você acha que ele está assim, indo pesado, vai mais ainda. Olha isso, fala assim: quanto maior, olha, está pronto? Olha, quanto maior
e o número de sacerdotes, mais mais o mundo lá fora, mais essa sociedade secularizada, mais eles pecam contra mim. É assim como são os sacerdotes, também é o povo. Meu Deus. Então ele está falando literalmente, a consequência do mundo lá fora não é apenas uma natureza de pecado, mas é também a falta de fome que existe aqui dentro, muitas vezes, de ter um relacionamento, um conhecimento de Deus. Sabe por que está falando isso? Porque o mundo não conhecia quem Deus era, porque nem aqueles que deveriam se dedicar integralmente ao altar do Senhor, que somos nós, nem eles conheciam de fato Deus. Então o mundo estava caindo em pedaços lá fora, pedindo comida, pedindo alimento, querendo ouvir essas palavras. Sabe por que isso acontece? Sabe por quê? Simples, assim, é matemático. Porque enquanto lá fora existe um mundo que tem fome de Deus, também existe uma igreja que tem fome do mundo. O C.S. Lewis fala uma coisa muito importante. Ele fala, muitas vezes nós somos como crianças num parquinho, enchendo a boca de lama, enquanto tem os nossos pais que querem dar para a gente um sorvete. Nos contentamos com prazeres inferiores, enquanto existe um Deus que quer nos dar o sorvete prazeroso da sua presença. O sorvete prazeroso de estar com Ele, é de ter Ele como nossa herança. Eu acredito que aconteceu mais ou menos isso com os discípulos, na multiplicação dos pães e dos peixes. Olha, vem comigo em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 15, olha isso. Olha que interessante. Olha que maravilha. Olha isso. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado. Este lugar é isolado. E já está ficando tarde. Então, mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Mas eu amo aqui a resposta do meu Jesus. Olha o que ele fala, Jesus. Enquanto eles falam, manda eles embora. Manda essas multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Olha que gênio que é Jesus. Jesus fala assim, olha para eles, vocês não estão entendendo nada. Fala assim, não há necessidade. Não há necessidade. Eu amo essa resposta de Jesus, porque em outras palavras ele está falando para o povo, não há necessidade, você ainda não entendeu. Oh, se você soubesse quem eu sou o pão da vida. E se você anda ao meu lado, por que você mandar essas multidões embora? O lugar é isolado, eu estou ao seu lado. É você que fala que o lugar é isolado? Não há necessidade. Não há necessidade, continua. Olha isso. Sabe, em outras palavras, quando Jesus está falando, não há necessidades, dão vocês comida para eles, Jesus está falando assim. Jesus está falando, o problema não é a falta de pão. Não há necessidade, aqui está falando, o problema não é a falta de pão. O problema
é a falta de conhecimento de quem eu sou. Porque eles estavam ao lado de Jesus, e eles continuam a falar: esse lugar é isolado, manda a multidão embora. Então o problema não é porque estava faltando pão, o problema é porque de fato eles não estavam interessados em conhecer a Jesus. Eles não estavam. Então Jesus está falando: cara, não é sobre quanto você tem, mas sobre quanto você quer me conhecer. É isso que mata a fome de uma multidão. Meus irmãos, a falta de fome de conhecer Jesus nesses discípulos teria feito morrer de fome aquela multidão. Teria feito morrer de fome aquela multidão que estava sedenta, faminta de ouvir as palavras do Senhor. Jesus precisa falar para nós: não há necessidades enquanto tem multidões batendo na porta. Sabe o que significa pão? Quando a Bíblia fala a respeito do pão da apresentação, em hebraico significa face a face com Deus. E sabe por que enquanto as multidões têm fome, eles vão embora? Porque muitas vezes nós faltamos desse pão da comunhão, de estar face a face com Deus. Então nós falamos: esse lugar é isolado, pode ir embora. A falta dessa fome da nossa parte vai determinar o que lá fora o mundo vai viver. Sabe, nos grandes avivamentos que aconteceram na história, uma das coisas maravilhosas que acontecia nos avivamentos não é apenas pernas crescer, olhos aparecendo, surdos que voltavam a ouvir. Não, era uma sociedade sendo arrebatada pelo poder do Espírito Santo. Começavam, literalmente, a iniquidade se tornava justiça. O corrupto se tornava justo. Por quê? Porque a igreja estava se colocando nesse lugar de fome na presença de Deus. E aí a consequência disso era um mundo livre dele mesmo. Nós temos essa responsabilidade. Porque às vezes eu pergunto assim: a gente sempre fala, né, que nós temos o chamado da reconciliação. Mas se não somos nós a reconciliar o mundo a Deus, o mundo tenta uma forma para reconciliar o mundo com ele mesmo. É isso que nós... Agora, enquanto eu estou falando, será que você pode perceber que não existe mesmo essa urgência em nós? Não existe. Não existe, a gente não entende. Olha o que a Bíblia fala sobre Jeremias, em Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23 e 25, olha que fala. Isso é incrível. Ele fala assim: assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer, de me conhecer, de me conhecer, de me conhecer, e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça, a retidão à terra. Isso, olha, isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Ou em outras palavras, aqui Deus está falando: o que me agrada não é você ser um bom crente, não é você vir na igreja todos os domingos, não é você ser um bom líder de intercessão, não é você, sabe, fluir num dom profético, é começar literalmente com uma metralhadora a dar palavras proféticas. De nada adianta se você tem orgulho demais nesse coração, um orgulho que te afasta da presença de Deus, você não sente mais a urgência de conhecer Jesus. De nada adianta. Deus fala: isso é o que me agrada, quem quer me conhecer.
Meus irmãos, quantas vezes nós exercemos os nossos ministérios e o nosso interesse enquanto a gente exerce isso é por ter um título e não conhecê-lo. É porque somos seres que lidam constantemente com inferioridade. E nós precisamos suprir essas carências que existem em nós mesmos com títulos, placas, papéis, ministérios, chamados, microfone, púlpito, lugar de intercessão, é de oração, é de louvor. Somos seres carentes. Quer suprir essa carência? Conhece Jesus. Conhece Jesus. David conhece Jesus. Meus irmãos, assim, se eu falasse para você as carências que a minha infância me deixou, ficaria um dia inteiro aqui falando. Quando meu pai chegou para mim e falou, chegou para mim, eu tinha apenas 17 anos, com a cabeça encostada no meu ombro, e falou para mim assim, chorando, o meu herói, falou para mim, não me sinto homem, porque não tenho nem dinheiro para pagar o aluguel. Imagina essa cena, há 17 anos você viu seu pai assim, vulnerável, a capa de super-herói dele caiu. Então se a gente tem que falar sobre as carências, mas eu entendi uma coisa, que o que supre essas carências era conhecer Ele. Era conhecer Ele, não era ter algo, não era ter uma função, mas era ter Ele. Era ter Ele. A minha pergunta é essa: quem Deus é para a igreja dos nossos dias? O que Ele está fazendo? É onde Ele está indo? A gente fala sobre o que Ele fez, mas a gente fala pouco sobre o que Ele está fazendo aqui e agora. A gente fala muito sobre movimentos passados, sobre avivamentos passados, mas a gente não sabe falar sobre o que Deus está fazendo aqui agora, no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, na nossa intimidade. Nós precisamos ser uma geração que se levanta e testemunha para o mundo que Deus, Ele está fazendo aqui e agora. Porque a resposta a essa pergunta, meu irmão, determina a forma que nós seremos igreja, é também o que o mundo conhecerá de Deus. Sabe por quê? Porque parece que às vezes nós vivemos um evangelho que serve só para, me escuta, às vezes parece que a gente vive um evangelho que serve só para sobreviver. Para sobreviver ao sistema cruel do mundo, para sobreviver a um monstro de 3 cabeças chamado pecado. Sabe, a gente vivendo assim uma realidade defensiva. Não posso olhar isso porque senão peco. Não posso ir na balada para pegar o evangelho porque pode ser um perigo. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você vive uma realidade constantemente defensiva, usando o evangelho para sobreviver. Mas será que Jesus, era isso que Ele queria falar quando falar, eu vim para dar a vida, e vida em abundância, e não apenas para você viver um evangelho que serve para sobreviver? Será que era isso que Jesus falava quando fala assim: as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja? Parece que a igreja não é uma igreja que tenta se defender constantemente do sistema cruel do mundo, mas que avança, que passa no meio dele e não se conforma. Mas, graças a Deus, para esses corações que muitas vezes percebemos essa falta de fome em nós, existe uma solução no coração de Deus. Mas antes de ler esse texto com vocês, eu quero que o grupo de louvor venha aqui, por favor. Antes de
ler esse texto. Essa palavra foi ministrada no meu coração sobre cuidar o coração de Deus. Quando Deus me mostrou um texto de Moisés, lá em Êxodo, quando Deus fala para Moisés assim: chega, eu estou cansado da rebeldia desse povo. Estou cansado. Eu estou cansado da rebeldia desse povo. Então eu vou acabar com eles. Olha, mas hoje mesmo eu vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Uma grande nação. Deus olha para Moisés e fala: vou acabar com eles. Cara, era a oportunidade, escuta, presta atenção, era a oportunidade para o Moisés se tornar o maior líder da história. Era a oportunidade dele. Quando Deus fala, presta atenção, quando Deus fala: eu hoje vou fazer de você uma grande nação. O que Moisés responde? Moisés responde assim: o quê? Eu imagino Moisés, que a Bíblia fala que ele via face a face de Deus, né? Olhando nos olhos de Deus e falando: o quê? Você vai acabar com eles? Acaba comigo. Sabe por que, Deus, estou falando isso? Se você matar esse povo, presta atenção, esse é um coração, esse é alguém que cuida do coração de Deus. O Moisés olha para ele e fala assim: se você matar esse povo, o que os outros povos pensarão de ti? Ele estava preocupado com a reputação de Deus. Ele estava preocupado com o que os outros povos pensavam de Deus. Em outras palavras, ele está falando: não estou nem aí quem eu vou me tornar. Não estou nem aí em ser um grande líder. Não estou nem aí de ser uma grande nação. De nada adianta eu ter tudo isso, mas os povos lá fora, o mundo lá fora, pensar de você que você não é um bom Deus. Então eu não quero nada. Eu só quero me preocupar com o seu coração. Eu só quero que o mundo saiba quem você é. Quantas pessoas correm atrás de bênçãos ministeriais, de bênçãos familiares, mesmo tendo essas bênçãos, não se preocupam nem um pouco com a reputação de Deus, sobre o que o mundo está vendo de Deus lá fora. Mas graças a Deus existe uma solução no coração de Deus, porque eu acredito que no Ministério Cristão Alfa e Ômega, Deus quer levantar líderes assim, pessoas assim, que se preocupam com a reputação de Deus mais do que a própria reputação. Mais do que a própria reputação. Presta atenção, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Sabe, se tem uma bênção, é uma herança que Deus pode te dar, escuta essa. Não é um lugar de relevância, mas é te olhar e falar: Renan, eu te chamei a ser pastor. Sabe por quê? Porque confio tanto em você que eu vou fazer isso. Olha, te entrego o meu coração, pois eu sei que você vai cuidar dele. Deus está levantando homens e mulheres que têm fome da presença de Deus e desejo de cuidar do coração de Deus, ao ponto que quando Deus olha para você e fala assim: pega o meu coração, eu confio em você, pois eu sei que você vai cuidar dele.
que tem no coração de Deus? Sabe o que tem? A pessoa que está do seu lado. É quando você fala de uma forma áspera com ela. É quando você fala de uma forma orgulhosa, sem sensibilidade. É você sabe que Deus confia o coração dele nas suas mãos. Meu irmão, você está ferindo o coração de Deus. A herança para mim é poder ter um Deus que me olha, me acha tão confiante de me entregar o coração dele. Eu cuidar. Como você cuida do coração de Deus? O coração de Deus que tem 2 olhos, uma boca, uns sentimentos, falhas. Um coração de Deus que tem medos, que lida com ansiedade, que lida com pecados, com pornografia. Como você cuida do coração de Deus? Estou falando da forma mais humana possível. O coração de Deus é essa pessoa ao seu lado, que Ele coloca nas suas mãos, porque te acha confiante demais, confiável, ao ponto dele te entregar o seu coração, ao ponto dele te entregar o motivo para o qual ele morreu. Pastor, missionário, não, eu sou apenas alguém que Deus decidiu confiar o seu coração nas minhas mãos. A líder, a diácona, a líder de intercessão, alguma coisa lá atrás de mídia e tudo mais. O quê? Eu não sou ninguém. Eu sou alguém que Deus achou confiável, na grande misericórdia dele, em confiar para mim o seu coração. Mas eu não tenho uma missão. Não, Deus te achou confiável demais em entregar o seu coração, te colocando no trabalho onde você está. Mônica, eu sinto isso para você. Você tem a idade do meu irmão. Ficar viúva com 33 e poucos anos, eu acredito que não é fácil. Mas é uma chave que vai liberar a sua vida. Eu sinto Deus falando: eu te achei confiável demais para te tirar o seu marido, pois eu sei que você cuida do meu coração. Eu confiei demais em você, eu confio, pois eu sei que você não ia deixar cair o meu coração entre as suas mãos. Então, sabe o que Deus está falando, Mônica? Entre os amigos eu posso fazer isso. Com amigos eu posso dar e tirar. Entre amigos essas coisas podem acontecer, porque sei que o amigo não vai querer achar na Bíblia o motivo pelo qual você tirou meu marido. Me desculpe, você não vai achar na Bíblia o motivo. Pois Deus não é justo. 34 anos, 33 anos, seu marido. Entre amigos a gente pode fazer isso. Com amigos eu posso tirar e dar, porque eu confio ao ponto de dar o meu coração. Né, Haroldo? Você sentou na mesa da comunhão, então Ele pôde tirar o seu casamento, sabendo que você era tão amigo dele, que
isso não fazia você desistir do coração dele. Olha o coração de Deus. Olha os profetas. Olha os amigos. Olha os pastores. Olha as nações. Olha as nações. Mas entre amigos a gente pode fazer isso, né? Pois em nenhum momento você usou a minha própria palavra para me questionar. Mas agora, como Jó, você pode virar para lá atrás e falar: ai, te ouvi, mas os meus olhos podem ver. Mas os meus olhos podem ver. Entre amigos a gente pode fazer isso, né? Entre amigos eu posso até tirar um filho, né? Entre amigos eu posso até tirar uma casa, né? Eu posso até tirar dinheiro do banco, eu posso tirar até um carro. Entre amigos eu posso fazer isso, né? Porque você não vai achar na minha palavra o motivo do porquê eu fiz isso. E o motivo é porque eu te achei confiável ao ponto de entregar o meu coração. E a palavra para a igreja é que existe uma solução no coração de Deus. E a solução é: eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão em conhecimento e entendimento. Deus está levantando nessa igreja líderes segundo o coração de Deus. Líderes segundo o coração de Deus, que não são secularizados por uma mentalidade evangélica, mas segundo o coração de Deus. Há um mover tremendo do Espírito Santo neste lugar. Há um mover tremendo, pois Deus está levantando líderes segundo o seu coração. Líderes, sabe o que significa? O líder segundo o seu coração. A palavra segundo o seu coração significa que sente o que Deus sente, que prova o que Deus prova. Deus está levantando uma igreja de homens e mulheres que sentem o que Deus sente, que provam o que Deus prova. O que sente Deus? Deus sente dor. Então você nunca podia sentir dor sem passar por uma dor. Você nunca podia provar o que Deus prova sem nunca passar por algo que provou demais você. Mas isso hoje está sendo liberado sobre a sua vida. E meu irmão, aqui orgulho precisa cair.
Aqui a presunção evangélica precisa cair, porque aqueles que não querem entrar no coração de Deus ficam de fora, meu irmão. Pois é segundo o coração de Deus. É segundo o coração de Deus. Presta atenção. Segundo o coração de Deus não depende da tua trajetória cristã. Não depende do que você constrói que te torna um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus significa: apesar de você, eu quis você. Apesar de você, eu quis você. Segundo o meu coração, Davi, o homem segundo o coração de Deus, não foi porque ele era tão íntegro que se tornou segundo o coração de Deus. Não, era um rei que fazia parte dos desejos do coração de Deus, porque ele quis. E hoje Deus está te querendo. Deus está querendo. Deus está querendo. Olha o que ele fala ainda. Depois que ele levantará líderes segundo o seu coração, ele fala assim: é quando sua terra voltar a ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudade da época em quem tinha a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela, e não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida. Então o ministério cristão Alfa e Ômega será conhecido como o trono do Senhor. O trono aonde Ele vem e senta, governa. Aonde Ele vem, senta e governa. Governa sobre as nossas vidas. Não seguirão mais os desejos teimosos do coração perverso. O motivo pelo qual aqui está falando que eles não sentirão mais saudade da arca no meio do povo, que representava a presença de Deus no meio do povo. Sabe por quê, meu irmão? Porque um líder, presta atenção, um líder que se move com o coração de Deus, segundo as emoções de Deus, é como Deus mesmo estivesse passeando no meio do seu povo. Então não precisa de estrutura, não precisa de liturgia, de formas, apenas precisa de alguém que entra no coração de Deus, que sente o que Ele sente. Meu irmão, não existe uma outra forma de fazer Jesus conhecido sem antes conhecer Ele. Continua sendo a melhor estratégia. São esses líderes, sabe, o sacerdote, um líder segundo o coração de Deus, é aquele que cuida do coração de Deus. Porque enquanto existe um povo que rejeita e quebra o coração de Deus com o pecado, um líder segundo o coração de Deus, ele oferece sacrifícios de louvor para lembrar a Deus que ainda existe alguém interessado nele, que ainda existe alguém que se importa com ele. Meu irmão, um líder, o sacerdócio não é um drive-thru. O sacerdócio não é: eu venho na igreja para pegar a comida e vou embora. O sacerdócio é: eu venho na igreja e trago o alimento. Ah, David, mas qual é o alimento? O alimento qual é? É a sua fome. É a fome de conhecer Jesus. Esse é o alimento que Deus te chama a colocar na mesa. O sacerdócio é aquele que prepara uma mesa
para a presença de Deus. O sacerdote não é aquele que fala: eu venho e vou embora. Eu venho de domingo, eu escuto a palavra e vou embora. O sacerdote é aquele que fala: eu venho e fico, meu irmão. E fico na presença de Deus. E moro na presença de Deus. E me deito no colo de Deus. Esse é o sacerdote. Não é uma ideia católica que a gente tem, mas é alguém que está tão satisfeito em Deus que não quer sair dele. O sacerdote é aquele que escolhe Deus, mesmo podendo escolher muitas outras coisas. O sacerdote é aquele que a Bíblia fala que prepara uma mesa para Deus. É aquele que Deus fala assim: vocês não comprarão nada na terra, nem guardará dinheiro, tesouro, nada, pois eu sou a sua herança. Eu sou a sua herança. Sabe, meu irmão, quero te dizer algo. Sabe quando a minha fome começou a diminuir? Em Êxodo 28, a Bíblia fala para Moisés de chamar Arão e seus filhos e falar para eles assim: vocês trarão as lâmpadas na tenda do encontro, pois é neste lugar que Deus fala que as lâmpadas ficarão sempre acesas, na tenda do encontro. Sabe quando a minha fome começou a diminuir? Quando eu comecei a pedir unção só para ser usado e não mais para encontrá-lo. E não mais para ficar na tenda do encontro. Sabe por que as lâmpadas e o óleo daquelas mulheres 5 virgens não se consumiu e não apagou? Porque o desejo daquelas 5 virgens era só um: encontrar o seu amado. Encontrar o seu amado. É neste lugar, é na tenda de encontro. Deus te espera na mesa hoje. Sabe por quê? Porque agora Ele está plenamente satisfeito no seu filho. Então não é mais você que constrói um altar para Ele, mas é Ele que prepara uma mesa para você. O altar do sacerdote hoje, sabe qual é? É sentar na mesa com Jesus. É entrar na tenda de encontro. Pois o altar que os sacerdotes construíram é imperfeito, porque o sacrifício era bom e agradável ao Deus, mas o sacrificador não era. Quem sacrificava não era agradável. Mas um dia chegou que o Verbo se encarnou, e o sacrifício e o sacrificador, os dois eram perfeitos diante de Deus. E a cortina se abriu, o véu se rasgou, a terra tremeu, o céu se abriu, o inferno tremeu, pois o sumo sacerdote veio para preparar uma mesa de encontro. É hoje. Deus fala: quer cuidar do meu coração? Então entra nele. Eu quero fechar com isso, é fazer um apelo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você, por favor, se você projeta aqui nesse telão e deixa assim, esse capítulo de Provérbios 27,
no versículo 7. Isso chega como uma bomba. Isso chega como um pum. Olha isso. Que está satisfeito recusa o mel, mas para o faminto até o alimento amargo é doce. Meus irmãos, hoje o que Deus quer fazer na nossa vida é mudar o apetite em fome. Porque quando você se sente satisfeito, aí você entra nessa igreja e fala: o louvor não está bom, a palavra não está bom, não acho que aquela pessoa deveria ficar lá, nem outro, nem outro, nem aquilo, nem aquela. Pois o satisfeito, ele fica reparando em coisas terrenas, mas o faminto, ele é possuído pela eternidade. Ele vem porque existe alguém eterno aqui dentro, e deita no colo dele, e se dobra. Pois você tem um privilégio que nós temos diante de Deus, não é apenas seguir Ele, não apenas ser crente, não é apenas ser livre da morte e da ira de Deus, nem pecadores que se tornaram discípulos. O maior privilégio que Deus nos dá, Ele sobe a regra, é quando fala: sejam como eu sou. Esse é o maior privilégio. Quando Deus não apenas nos chama para segui-lo, mas para se tornar como Ele. Meu Deus, sabe o que isso significa, meu irmão? Isso me demonstra o coração generoso de Deus. Fala assim: eu não tenho inveja nenhuma em ver alguém igual a mim. Na verdade eu quero. Só que o nosso coração é caído demais, que quando começamos a ver alguém que ou pelo menos é como nós, ou mais do que a gente não quer. Mas o coração generoso de Deus fala assim: não quero apenas que você me segue, é que eu seja sempre o maior. Não, eu quero um exército como eu. Eu quero alguém como eu. Será que hoje aqui tem satisfeitos? Tem. É na tenda do encontro. Sabe, Deus está querendo despertar hoje aqui o primeiro cântico. O primeiro cântico. A Bíblia fala em Cantares. Só para essas pessoas que eu quero fazer um apelo hoje. É para essas pessoas. É para essas pessoas. É para essas pessoas. Olha o que ele fala. O primeiro cântico. Enquanto eu falo, eu não vou te pedir de você vir aqui na frente, mas você, enquanto eu leio, você vai correr aqui. Você vai correr aqui. Então presta atenção. Presta atenção. Que os lábios me cubram. Deus, a palavra fala: Deus, que os seus lábios me cubram de beijos. O amor é melhor do que o vinho, e o seu perfume é suave. O seu nome é para mim como um perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Então Deus, leva-me, leva-me, leva-me com você. Vamos depressa. Seja o meu rei, seja o meu rei. Eleva-me para o seu quarto. Oh, leva-me para o seu quarto. Hoje é essa igreja que Deus está chamando. Uma igreja que fala: Deus, me leva depressa para o seu quarto. Me leva depressa para o seu quarto. Seja o meu rei, seja o meu Senhor. Me leva depressa para o seu quarto. Sabe, eu posso ouvir um barulho. Eu posso ouvir um barulho hoje. O barulho é esse.
Deus está batendo a porta hoje. Deus está falando: até quando você vai me tratar como uma visita na sua vida? Deixa eu esperar do outro lado da porta. Deixa eu entrar. Deixa eu gerar essa fome em ti. Deixa eu, uma igreja que fala, me leva depressa para o seu quarto, apenas para receber essa resposta do seu amado. E a resposta é: como você é bela, minha querida, meu querido. Como você é bela, como você é lindo, é como os seus olhos brilham de amor. Deus está querendo restituir o brilho dos olhos de muitas pessoas aqui. É você que de alguma forma percebeu que esse brilho foi embora, é apagado. Eu te peço, vem na tenda de encontro. Vem aqui. Venha. Venha, pois Deus está querendo devolver o brilho dos olhos dele. O brilho dos seus olhos. Hoje é o dia, meu irmão. Hoje é o dia que Deus está levantando líderes segundo o seu coração. Hoje é dia de libertação. Porque o poder das trevas que tentou roubar o brilho dos seus olhos, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Pode declarar isso. E o nosso desejo é conhecer o nosso. Milhares e milhares.
Há uma história de uma mulher que viveu um dos grandes avivamentos na história. É durante uma visão, durante uma noite, ele foi arrebatado para o céu. Ela conta essa história, que Deus levou ela na frente de uma grande casa. Ela entrou nessa casa, e nessa casa tinham vários quartos. Tinha um quarto do amor, o quarto do vinho novo, o quarto da alegria. E todos eles estavam cheios. Mas chegou uma hora que ela chegou na frente de um quarto. Esse quarto estava vazio. E isso chamou a atenção dela, porque esse quarto chamava o quarto da intimidade. Ele estava vazio. Ele entrou. E na hora que entrou, chamou a atenção dela. Falou: como assim? Esse quarto era bem simples. Tinha uma cama, uma cadeira. E logo quando ele entrou nesse quarto, ela viu do lado da cama uma porta pequenininha. Ela perguntou para Jesus: por que a porta está lá, tão pequena ao lado da cama? E Jesus respondeu para ela: porque é lá onde eu passo a maior parte do tempo, lá dentro. Ela falou: sério? É. Falou: então se é lá onde você fica a maior parte do tempo, eu também quero ficar. E Jesus olha para ela e fala: tem certeza? Falou: sim. Ele falou: olha, porque para entrar nessa porta, você precisa se dobrar ao ponto de ser quebrantada. Ela falou: não me importa, se o Senhor está lá, eu quero estar. Então eles entraram juntos. E nesse quarto não tinha nada, só uma cadeira e uma janela grande. Nessa janela Jesus, ele sentava na frente dessa janela. E Jesus via o mundo afora. Ele sentava, e quando sentava Jesus chorava. Ele chorava de dor. E de repente essa mulher também foi tomada pela dor e começou a chorar junto com Jesus. Ela falou assim: Jesus, que quarto é esse? E Jesus fala: esse é o quarto da dor. Por isso que ninguém quer entrar. Porque aqui que entra sente o que eu sinto, é prova o que eu provo. E na mesma hora, no mesmo quarto, ela viu uma outra porta, a última. E perguntou: Jesus, que porta é aquela? Ele falou: é a porta das estratégias. Ele entendeu na hora que aquela era a porta das estratégias que todas as igrejas, que o ser humano procura e busca em Deus, mas não tem, porque não passa pela porta da dor, pelo quarto da intimidade. Mas hoje Deus está querendo levantar uma geração de líderes, de homens e mulheres que entram no quarto da intimidade, pois é esse quarto que libera estratégias, é esse quarto que libera as curas, é esse quarto que libera o avivamento, é esse quarto que libera um relacionamento saudável, é esse quarto que libera uma fé, é esse quarto que libera uma fome, uma sede pela presença de Deus. Ele entendeu uma coisa: talvez existam pessoas que chegaram primeiros no quarto das estratégias, sem passar pelo quarto da intimidade. E sabe o que fizeram? Usaram estratégias para construir altares para eles mesmos. Mas quando você chega lá, na resposta que você quer, no milagre que você está atendendo,
passando pelo quarto da intimidade, o altar que você constrói lá é só para Deus, não é para você mesmo. As profecias que você libera quando você passa pelo quarto da dor, pelo quarto do coração de Deus, não é para mostrar o seu dom, mas é para mostrar o seu dono. Você está correndo atrás de milagres, de respostas, de um bom emprego. Desde quando o crente tem que correr atrás disso? E não são essas coisas a correr atrás da gente. Porque fala, as minhas bênçãos te alcançarão. Te alcançarão. Enquanto eu vejo uma multidão querendo alcançar bênção, Deus está falando, faz de mim a sua herança, e junto comigo as bênçãos te alcançarão. Então pode gritar hoje e fala: Deus, eu quero que você seja a minha herança. Eu quero que você seja a minha herança. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aqui não é uma igreja de satisfeitos. Essa é uma igreja de famintos. De famintos. De famintos. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou terminar. Pode alguém ser satisfeito por algo que não acaba? Pode alguém ser satisfeito por algo que não tem início nem fim? Por uma refeição que começa e não termina? Ou é tão grande que isso procura em mim mais fome ainda? Agora você pode ser satisfeito por algo que começa e tem fim, porque é limitado, cabe. Mas pode alguém se satisfazer com algo que não tem início nem fim, que não está no tempo, mas no mesmo tempo se tornou tempo? Que é Deus mais que homem, que é a porta, que é o caminho, que é a vida, que é a verdade, que é a raiz de Davi, que é o leão da tribo de Judá, que é a chave, que é a vida, aquele que a morte não pôde parar, aquele que o túmulo não segurou. Pode alguém ser satisfeito por isso? Me desculpa, meu irmão, se às vezes quando prego até mesmo sai um pouco de baba de mim assim, mas sabe o que? A ressurreição de Jesus não pode ser falada com voz baixa, mas ser gritadas nos telhados, meus irmãos. Quando Paulo fala que me livrará desse corpo mortal, você acha que Paulo estava falando isso com voz baixa? Ou era um desespero do Paulo? Ele tenta dar uma resposta gospel no final desse versículo. No texto, capítulo 7 de Romanos, ele fala assim: pois eu sei que a resposta a esse dilema que eu estou vivendo, olha o que ele fala:
é que a resposta é Jesus Cristo e o Senhor. Essa é a resposta gospel que o Paulo dá. Mas bastam 2 versículos no mesmo capítulo para ver que esta resposta não resolveu o problema do Paulo. Porque fala: pois eu sou escravo da minha natureza humana. Mas a resposta chega no capítulo 8, quando fala: aqueles que são guiados e controlados pela carne satisfarão os desejos da carne, mas aqueles que são controlados pelo Espírito satisfarão desejos do Espírito. Então Paulo está falando: não é suficiente eu ter uma resposta gospel pronta. Para eu mudar, eu preciso ser controlado por Ele. É Deus que quer controlar as nossas vidas. Deus quer controlar os nossos casamentos. E cara, para você também chegou um novo tempo. Eu estava lá sentindo você ministrar. Há uma unção que Deus está liberando sobre você. Quando você começou a tocar aquela música, no momento de mais profunda e intensa dor da sua vida, naquele exato momento Deus estava erguendo um líder segundo o seu coração. Naquele exato momento Deus te puxou para dentro das emoções dele. Deus te puxou para dentro do coração dele. Naquele exato momento, sabe o que eu vejo? Que tem constantemente espinhos querendo de alguma forma parar. Espinhos que são pensamentos, pessoas que querem contaminar o coração de um líder segundo o seu coração. Constantemente eu vejo isso. Mas Deus hoje está fazendo assim. Pois naquele momento de dor, Ele te puxou para dentro do quarto da intimidade. Você quer vencer na vida? Seja vencido por Ele. O Jacó quando lutou com Deus, ele não venceu. A Bíblia fala que o homem olhou para ele e falou assim: você lutou com Deus e com os homens venceu. Mentira. Tem algo muito mais profundo atrás disso. Ele venceu mesmo. Esse homem estava certo. Mas ele saiu dessa luta manco. Ele venceu porque foi vencido por Deus. Porque toda vez que ele começava a andar, o passo seguinte que ele fazia era assim: preciso depender de Deus para fazer o outro. Não depende mais de mim, porque fui vencido por Ele. A luta de Jacó com Deus
não foi ele querer conhecer Deus. A luta de Jacó com Deus foi uma estrutura ao longo da vida dele, que ele construiu nele mesmo, que tudo que ele ganhava e ganhou foi através da força do seu braço. Então essa parte caracterial dele lutou contra Deus, lutou, até chegar a hora que Deus venceu ele. É Deus que te venceu, meu irmão. Para de lutar com Deus. Para de lutar entre amigos, né? Ele pode fazer isso. Entre amigos, né? Pois eu venci, mesmo se perdi. Eu venci mesmo se perdi, sabe por quê? Porque fui vencido por Ele. Senta na mesa com Deus. Entra na tenda do encontro. É neste lugar que Deus quer a sua igreja. É neste lugar que Deus quer a sua igreja. Porque quando a gente entra nesse lugar, a gente entende que a gente não pode fazer nada sem Ele. Quando a gente não entra nesse lugar, a gente acha que pode sobreviver sem Ele. É neste lugar. Eu me prometi uma coisa, que até a hora que Deus vai levar a gente, eu e a minha esposa, para a Itália de novo, eu vou pregar o Evangelho no Brasil como se fosse a última hora da minha vida. Eu quero te deixar assim. Como você olharia o seu marido sabendo que é a última hora da vida dele? Como você olharia para o seu filho? Porque foi assim que ele te olhou, sabendo que toda hora podia ser a sua última. Sacerdotes. É tão preciosa essa igreja. É tão lindo. Meus irmãos, eu cheguei aqui com 50 euros. 50 euros. Por mais de um ano eu precisei depender de pessoas para me vestir, para sair para comer, por mais de um ano. Quando eu escolhi de entregar toda a minha vida para Jesus, isso me preparou para eu estar aqui, porque seria perigoso para mim. Isso preparou a minha humildade, e ainda preciso trabalhar nele. Mas eu vim aqui com 50 euros, e depois de 3 dias Deus me falou de oferecer esses 50 euros para uma viúva. Foi no mesmo dia que eu estava no Morumbi. É aquele mesmo dia eu vim aqui para pregar em uma reunião de oração, sem falar em português, nada. Quando eu estava na casa daquela viúva, era uma família de amigos. Deus me falou: dá para eles. Dá para eles significa dar tudo. Eu não tenho nem como voltar para a igreja. Estava de Uber. Falei: tá bom. Tá aqui, viúva. E ela começou a chorar. O primeiro milagre aconteceu. Quando a mulher me olhou e falou assim: eu vou te levar no teu lugar, onde você vai pregar. Eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha uma palavra de português na minha boca. Nada.
fechei meus olhos, falei, Deus, agora está com você. Na hora que abri a boca, o português começou a sair fluente. E desde lá, nunca mais parei de falar português. Só que a coisa mais interessante é que agora o milagre da língua aconteceu. Mas o milagre do bolso, eu estava sem dinheiro. Mas de repente o Haroldo falou pela primeira vez, eu sinto, de levantar uma oferta na reunião de oração. Levantou uma oferta. Sabe, essa igreja, vocês, nós. E eu saí daquela porta com 12 mil reais. R$12.000. De um mês, fiquei 7. É com esse dinheiro, eu peguei as minhas passagens, fui ministrar, junto com o Luca, viajando para o Brasil, tal. Eu cheguei aqui, meus irmãos, com um celular, com um Samsung, que a câmera, o Luca brincava comigo, é a câmera de glória, porque tinha uma fumaça na câmera, que não dava para ver nada. Eu ganhei o meu primeiro celular, o meu primeiro iPhone. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vê, né, que agora a gente vai viajando, e eu sinceramente não sei nem como casei. Eu lembro que quando alguém ofertava na minha vida lá na Itália, a minha mãe falava para mim, quero ver quanto dura esse dinheiro no seu bolso aí. Porque uma hora para outra eu ouvi o Espírito Santo falar, vai na casa de tal e oferta isso. Aí ficava sem dinheiro. Mas eu fui vencido por Deus. É preciso de generosidade. A generosidade não é só com dinheiro. Generosidade, sabe o que é? Considere os outros superior a si mesmo. Generosidade é você considerar o outro superior a você mesmo. Qual é a última vez que você parou perto de alguém que você sabe que não tem as mesmas qualidades que você tem, é mesmo assim você falou, você é muito bom. Ah, meus irmãos, é a partir disso que Deus vem e nos arrebata. Não é a partir da grande revelação espiritual do Cordeiro com não sei quantos olhos, é do trono, não sei de quantas águas que são dele. Deus escolheu ser amado através da pessoa que está ao seu lado. Eu quero terminar orando. Me desculpa se demorei. Eu falei que era uma palavra de direcionamento. Eu acredito que essa igreja não pode perder de vista o Cordeiro. Essa é a oração que eu e minha esposa, a gente desde que casou, a gente faz. Quando a gente acorda, a gente olha e fala assim, ora e fala assim, Deus, por favor, faz que a gente não te perca de vista. Faça que a gente sempre tenha os olhos em Ti ao longo desse dia. Não podemos perder de vista o Cordeiro.
nós precisamos ter os olhos nele quando estamos no meio da multidão do nosso trabalho, na multidão da igreja. Senhor, nós te agradecemos, pois uma geração que não te perde de vista é uma geração de João Batista, que consegue te enxergar no meio da multidão, que não se distrai com a multidão, que não perde de vista o Cordeiro. Hoje nós pedimos, se você acha o nosso coração confiável, eis aqui as nossas mãos, entrega para nós o seu coração, pois nós queremos cuidar dele. E a melhor forma de cuidar do coração de Deus é ter fome de Deus. Nós não queremos ser satisfeitos, mas queremos ter fome. Então aumenta a nossa fome, aumenta a nossa fome, desperta a nossa urgência, e nos leva para o quarto da intimidade. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Davi trouxe um bambu aqui no de oração, caiu no céu. Ele não sabia como acabar. Ele por aí me deu o microfone, eu tive acesso de riso. Ele falou: o que, Pedro? O que eu faço depois de uma coisa como essa? Receber o microfone depois de um culto como esse, qualquer coisa que você fale, vai correr o risco de tirar alguma coisa que está no seu coração, o que Deus depositou, o que você vai levar, o que vai gerar vida, o que vai crescer e vai frutificar. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa tarde, já, é que tudo que Deus falou no seu coração vai frutificar. Toda a palavra profética que você recebeu vai frutificar. Tudo aquilo que foi semeado, porque muitas palavras que foram faladas, a palavra profética não necessariamente Ele olhou para você e falou o seu nome, mas no seu coração você sabia que era com você. Você percebeu que era Deus falando no seu coração. E assim é a palavra profética, assim é a palavra de Deus. Eu sei que o Senhor quebrou áreas de resistência no seu coração, que Ele quebrou no meu. Eu sei que o Senhor abriu um espaço para alcançar um lugar mais íntimo, mais profundo, como aquele quarto de intimidade que foi profetizado. E você vai cultivar esse lugar em nome de Jesus. Guarda esse tesouro, guarda essa semente, leva com você, medita nisso. Escreve o que Deus falou hoje para você, põe data. Se for um dos versículos que Ele leu, rabisca na sua Bíblia, apresenta diante do Senhor, rega com a sua oração, rega com a sua fé, em nome de Jesus, porque vai frutificar, vai multiplicar, porque não é só para você, é para muitos, como nós ouvimos hoje, amém? Então eu quero simplesmente declarar que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero declarar que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, a partir de agora, a partir do que você recebeu, e até aquele dia da eternidade, quando nós começaremos a nunca ser saciados com a presença do Senhor. É por isso que é a eternidade, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus, glória a Deus.